29 de novembro, hoje, é Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. Marcando a data anual das Nações Unidas, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou para as crescentes dificuldades enfrentadas pelos palestinos em todo o mundo e, em especial, no território ocupado pelo governo de Israel. Para falar mais um pouquinho sobre esse momento de turbulência, violência e profunda incerteza sobre os processos de paz, estão com a gente José Arbex Júnior, jornalista, diretor da área de comunicação do Instituto de Cultura Árabe, e o Luiz Augusto de Paula Souza, o Tuto, mediador do programa Melhor e Mais Justo aqui da TVT. Sejam bem-vindos. Opa, obrigado. Obrigado, Thalita. Obrigado aos telespectadores. Eu queria começar repercutindo... você precisa falar no microfone, Tuto. Isso. É verdade. Desculpa, eu já estou sem... sem o lapela, pois é. Eu queria começar repercutindo um pouco a declaração do Guterres, então, do secretário-geral da ONU. Ele falou que declarou que a destruição e os assentamentos ilegais de Israel, as evacuações obrigatórias e a violência e os passos unilaterais não trarão paz à região. E eu quero que você fale um pouco sobre o que acontece na Palestina hoje. A gente viu nos últimos meses uma retomada dessa guerra, dessa violência. Fala um pouquinho sobre o que está acontecendo na Palestina hoje, Arbex. Bom, a situação contemporânea na Palestina é especialmente marcada pelo mês de julho, quando o parlamento decidiu instituir o Estado de Israel como um Estado judeu. Sim. Então, isso aí complicou muito a situação, porque é um Estado religioso. Quer dizer, para explicar para quem está nos vendo agora, é a mesma coisa que, de repente, a Constituição brasileira dizer que o Estado brasileiro é um Estado católico, ou seja, ou um Estado evangélico, ou um Estado islâmico, sei lá, qualquer coisa. Sim. Que significa que a cidadania fica limitada, ela fica castrada. Quer dizer, se eu sou um cidadão de Israel, mas não sou judeu, como é que ficam meus direitos? E, na verdade, hoje existem pelo menos 65 leis que, direta ou indiretamente, discriminam os não-judeus dentro de Israel. Por exemplo, leis que limitam a tua capacidade de comprar terras, de ter um apartamento numa determinada área, leis que estabelecem que se você, por exemplo, apoiar o movimento de BDS, que é um movimento de boicote aos produtos israelenses produzidos no território ocupado, se você apoiar esse movimento, as leis permitem que o Estado te prenda e te submeta a um regime draconiano, leis que limitam a participação política, ou seja, inclusive o idioma. O idioma árabe era, até julho, considerado um idioma oficial de Israel. Hoje não é mais. Hoje é um idioma com estatuto especial, mas não é mais um idioma oficial. Ou seja, são criados dois tipos de cidadãos. O cidadão que tem o pleno direito, que são judeus, e os cidadãos que não têm direito nenhum, que são, ou que pelo menos têm os seus direitos limitados, que são os não-judeus. Isso daí é um estado de apartheid, quer dizer, é um estado que discrimina o cidadão pela sua crença religiosa, pela cor da sua pele, pela sua raça, pela sua etnia. É o fim do mundo isso daí. Então, a situação atual na Palestina é marcada por esse evento, que é um evento gravíssimo. Eu acho que a mídia brasileira em particular não deu para esse evento a importância que tinha que dar, porque ele é muito grave. Ele institui algo parecido com o que era a África do Sul, na época do apartheid que havia naquele país. Arbex, a posição do Trump dos Estados Unidos de fazer a transferência da Embaixada Americana de Tel Aviv para Jerusalém, sabendo-se, né, que Jerusalém é uma área de disputa entre Israel e Palestina, sobretudo Jerusalém Oriental, né, que é a cidade sagrada da Palestina, do povo palestino desde há muito. Então, fazer essa transferência tem um acento simbólico importante, religioso importante, mas tem uma questão política muito relevante colocada ali. Agora, recentemente, depois da eleição do Bolsonaro aqui no Brasil, um filho dele, eu nem lembro se são vários, né, que ele colocou na vida política, esteve nos Estados Unidos e disse que o Brasil também já tomou decisão, ali numa reverência meio canina e com bonezinho do Trump, de mudar a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. O que esse tipo de gesto do imperialismo norte-americano contribui para gerar o agravamento dos conflitos e das tensões no Oriente Médio, notadamente entre Israel e Palestina? Olha, por que hoje é o Dia Nacional Palestino, dia 29 de novembro?
porque se comemora nesse dia a partilha que houve pela ONU do Estado palestino e do Estado israelense, e que nessa partilha se reconhecia Jerusalém como um território excepcional. Quer dizer, um território, é uma cidade excepcional, porque pelo seu caráter histórico, por ser o berço do judaísmo, o berço do catolicismo e também o berço do Islã, e, portanto, uma cidade que merece um cuidado especial pela comunidade mundial. E por isso essa decisão estabeleceu que Jerusalém teria um status especial. Depois que houve a Guerra dos Seis Dias em 67 e Israel ocupou uma boa parte dos territórios e praticamente anexou esses territórios, a questão do Estatuto de Jerusalém se tornou essencial, porque Israel desde sempre quis fazer de Jerusalém a capital una e indivisível do Estado israelense. Enquanto que o componente árabe, como o Tuto acabou de explicar aqui, particularmente no setor oriental de Jerusalém, o componente árabe quer que Jerusalém seja a capital dos árabes. E a ideia era você criar uma capital binacional. Quer dizer, Jerusalém deveria funcionar como a capital de Israel e também como a capital de um futuro Estado palestino. Quando o Trump vai e nega isso e diz, não, nós reconhecemos Jerusalém como capital de Israel e ponto final, o que está sendo negado aí é o direito internacional. Sim. Ou seja, não é só uma questão palestina. E isso tem que ficar muito claro, porque se o mundo consentir com que essa barbaridade seja feita, ou seja, com que uma potência desconheça o direito internacional e faça o que bem lhe der na cabeça, porque decidiu assim, porque tem arsenal nuclear e porque acha que na força bruta vai resolver isso, não é só a população palestina que está sendo vitimada aí. Não é nem sequer a população árabe do Oriente Médio, é a população mundial, é nós. Porque se amanhã uma atitude desse tipo diz assim, como já é bom que todo mundo saiba, já existiu com maior intensidade antes e pode renascer a qualquer momento, um movimento, por exemplo, pela internacionalização da Amazônia. No começo dos anos 90, quando houve a Eco 92 no Rio de Janeiro, tinha um plástico que eles colocavam nos carros lá em Londres. Esse plástico dizia o seguinte, proteja a Amazônia brasileira, burn a Brazilian, queime um brasileiro. Proteja a Amazônia, queime um brasileiro. Que era a ideia de internacionalizar a Amazônia, que o Brasil não é competente para cuidar da Amazônia, então a comunidade internacional vai internacionalizar a Amazônia porque nós vamos cuidar bem da Amazônia. Ora, isso aí é uma afronta ao direito internacional. Quer dizer, se nós permitirmos que isso aconteça com Jerusalém, e amanhã, quando acontecer com a Amazônia, o que é que nós vamos dizer? Quer dizer, e na verdade, quando o Bolsonaro adota essa atitude, ele está acenando para as bases evangélicas fundamentalistas que o apoiaram, e que, na minha opinião, comete um equívoco, porque as bases evangélicas fundamentalistas fazem uma identificação entre a Israel bíblica, que é uma coisa que existiu há 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, e Israel hoje, que é outra coisa que não é Israel bíblica. Então, quando eles falam, não, nós defendemos Israel em nome da Bíblia, está completamente equivocado, porque a Israel que existe hoje não é a Israel bíblica. Inclusive, eu quero aqui fazer um reparo importante para dizer que não se trata, inclusive, de dizer que os judeus estão contra os árabes. Isso é uma formulação equivocada. Eu tenho muitos amigos meus que são judeus israelenses e que apoiam a luta do povo palestino. Quer dizer, então, não é nem verdade que os judeus querem isso. Existe muita gente dentro de Israel que condena essa atitude do governo Trump. E, aliás, inclusive, um amigo meu que morreu recentemente, eu quero até fazer uma homenagem a ele, que é o Gershon Knispel, um artista plástico judeu-israelense, que a vida inteira dele foi devotada à luta pelos direitos do povo palestino. Quer dizer, dentro do próprio Israel, você tem setores que não concordam com esse absurdo que o Trump fez e que o Bolsonaro agora, para angariar as simpatias das bases evangélicas, tenta seguir. Agora, esse negócio do Bolsonaro pode ser um tiro no pé, porque os empresários árabes, os estados árabes, já declararam que se o governo brasileiro seguir com isso daí, vai haver consequências comerciais. Sim. Tuto, hoje às 10 horas da noite, inclusive, tem Melhor e Mais Justo, né? Sim, como toda quinta-feira. O nosso tempo já está exprimido, né? Já entendi. Fala um pouquinho sobre o programa de hoje. Então, hoje a gente fez um programa, está gravado, né? Muito legal, muito importante, eu diria, sobre a questão do programa Mais Médicos e a saída dos médicos cubanos do Brasil, né? Voltando a Cuba, o governo cubano retirou os médicos depois das ameaças e dos maus
tratos indicados pelo presidente eleito. Então Cuba se retirou do programa e está retirando os médicos, e a gente colocou isso em debate no programa, a avaliação desses 5 anos de programa. Ele começa em 2013, embora a sua preparação seja já de 2011 e tal, e a gente teve a presença do ex-ministro Arthur Quioro e do vereador e médico em Campinas, Pedro Torinho. Foi um programa da melhor qualidade, vocês não podem perder, porque é muito esclarecedor. Então, Melhor e Mais Justo hoje, 10 horas da noite. Arbex, agradeço muito sua presença aqui nesse dia tão importante para a gente, e para você explicar um pouquinho, foi ótimo. Muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. Tuto, valeu, obrigada. Obrigado você, Thalita. O ponto ruim foi o Tuto, né? Se eu soubesse que o Tuto já está aqui, eu não viria. Então, e a questão aqui é o seguinte, o Arbex, a gente podia fazer um programa Melhor e Mais Justo com mais tempo de debate sobre essa questão palestina. Podemos, claro, podemos. Vamos? Claro, vamos. Maravilha. Aí já fica o encontro aqui, a gente só divulga a data depois. Ó. Isso aí. Obrigada, pessoal.